E com a crise instalada por conta da pandemia do coronavírus, muitos empreendedores estão lutando para se manter no mercado. A situação não está fácil, algumas empresas alegam uma queda no volume de vendas e a dificuldade de permanecer com a mesma estrutura de funcionamento. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o Emanuel Pessoa, que é advogado especialista em negociação de contratos. Boa tarde, Emanuel. Muito obrigada pela gentileza em nos atender aqui no AL1. Eu gostaria de começar perguntando que, infelizmente, a gente sabe que muitas empresas, elas estão tendo aí, não estão conseguindo fechar as contas no fim do mês. Qual é a sua orientação? Porque as contas não param de chegar, né? Cris, boa tarde. É sempre um prazer estar com vocês. E, mais uma vez, quando converso com você, eu lembro com saudade de Alagoas. Preciso voltar aí o quanto antes, assim que acabar essa pandemia. Quanto a essa questão das dívidas das empresas, isso é verdade, porque o que acontece é aquele ditado popular, os boletos, eles sempre vencem. E o problema que as empresas enfrentam nesse momento é que a pandemia, ao destruir o faturamento delas, impede que elas sigam as suas atividades normalmente. Isso ocorre porque nós temos um caso inédito, que é um choque ao mesmo tempo de demanda e de oferta. Começou com um choque de demanda, com as pessoas ficando em casa na quarentena e também com medo de fazerem gastos em função da pandemia, que levou a uma queda muito forte da atividade econômica, destruiu aí também a oferta. Então, o passo inicial para qualquer dessas empresas é renegociar os seus contratos, porque esses contratos eles foram feitos em um momento, em uma situação em que havia um certo equilíbrio econômico-financeiro. Esse equilíbrio econômico-financeiro ele foi rompido em função da pandemia, que ela é considerada um fato imprevisível, e por isso as partes têm sim direito, inclusive judicial, de pleitear a renegociação dos seus contratos para restabelecer esse equilíbrio econômico-financeiro. Emanuel, isso se aplica também à negociação de contratos com os funcionários, porque manter a mesma equipe muitas vezes se torna inviável para essas empresas, né? Essa é uma diferença que às vezes é um pouco complicado para a gente perceber, mas a negociação trabalhista, ela não tem a mesma flexibilidade da negociação dos demais contratos, porque existe um princípio na Constituição de que você não pode fazer a redução dos salários e dos direitos dos trabalhadores. Para fazer qualquer uma dessas reduções, você precisaria fazer um acordo coletivo com os sindicatos. O que se pode fazer dos empregados, ou seja, que eles têm a carteira assinada, é você reduzir as verbas variáveis, você consegue fazer essa mudança, mas as demais verbas não. Então, essas variáveis, na verdade, não é que você vai mudar empresário, é que elas mudam porque não atingiu as metas, não atingiu o faturamento, então os fatores de composição acabam sendo modificados. Mas os demais trabalhadores, os que não têm carteira assinada, os que são prestadores de serviços, que são autônomos, esses sim pode-se fazer livremente a renegociação dos contratos deles, porque eles não estão abarcados pelo regime da CLT, que tem toda essa proteção ao trabalhador, que inclusive ela pode ser muito boa em momentos em que a economia cresce fortemente, mas quando a economia sofre crises, ela é um grande empecilho para a recuperação, porque torna muito cara a demissão e torna muito cara a contratação. E como é que fica o pagamento de tributos nesse período? Olha, que você me perguntou, me lembrou uma coisa que quando eu dava aula na universidade, eu dizia que existia algumas coisas que ninguém escapava. E dentro dessas coisas que ninguém escapava, eu incluía a morte e os tributos. Ninguém escapa, você sempre paga. O que acontece é que alguns tributos federais, eles tiveram por um certo período a suspensão da exigibilidade, mas eles continuam sendo devidos. Então, essa prorrogação de pagamento, ela não implicou em perdão nenhum. O governo não fez nenhuma remissão de tributos, não fez nenhuma, digamos assim, isenção tributária para esse período de crise. O que ele fez foi prorrogação do prazo de pagamento de alguns tributos federais. Quanto aos estados, isso varia de estado para estado, porque cada estado tem os seus próprios tributos e também de município para município, como no caso do IPTU. Emanuel, vamos supor que eu preciso, claro, negociar algum contrato, honrar algum contrato, seja ele do aluguel do estabelecimento ou com algum fornecedor. O que é que eu preciso ter em mente nesse momento? Olha, a principal coisa que você precisa ter quando você vai ter que pagar um contrato nesse momento é você saber o seguinte:
Se você não pode, seja claro e franco com o seu credor imediatamente, que você não está podendo efetuar o pagamento. E com isso, você senta com ele e conversa abertamente. Olha, você sabe a realidade, você sabe o que está acontecendo, eu não consigo pagar desse jeito, a gente precisa recompor a situação. Por que isso é importante e por que isso funciona? Porque nesse momento, todas as pessoas têm a consciência de que se você cobrar de um devedor que não tem recursos, que não tem condição, que não tem receita, ele simplesmente não vai te pagar. E se você tentar cobrar dele judicialmente, o que vai acontecer é que você não vai encontrar dinheiro, ele não vai ter dinheiro para te pagar, porque ele simplesmente teve o faturamento reduzido a zero. Eu tenho visto casos aqui de empresas que antes que lucravam 30, 40, 50 milhões de reais, hoje tem prejuízo de 100, 150, 200 milhões de reais. Então, essa mudança intensa e súbita torna praticamente impossível para as empresas fazerem o pagamento. Então, o credor, ele precisa, nesse momento, também ser inteligente. Se ele pressionar para receber o que a pessoa não tem, ele simplesmente não vai ver nada. Então, ele precisa interpretar que, nesse momento, é melhor ele receber menos, ou seja, dar um desconto, mas garantir que ele receba alguma coisa, até porque ele também precisa de fluxo de caixa. Então, é importante aí ter essa inteligência emocional e essa calma. Evidentemente, muitos credores têm dificuldade de entender isso, porque eles só pensam no que eles querem ganhar. Para você conseguir, devedor, reverter essa equação, fale com o seu credor em termos do que ele vai perder. Porque, psicologicamente, existem estudos que comprovam que a intensidade de sensação da perda é 2 a 2,5 vezes mais intensa do que a sensação de ganho. Então, se ele não consegue entender o que você vai pagar a ele, explica o que ele vai deixar de receber se não fizer a negociação com você. Agora, e o cancelamento de alguns contratos, nesse caso, seria uma forma do comerciante tomar um fôlego nesse momento? Bom, é verdade que, por estarmos diante de força maior, que é um caso que a lei autoriza para não imputar responsabilidades à parte que descumpre o contrato, você consegue ter esse fôlego, mas aí vem 2 pontos. Você realmente precisava rescindir o contrato inteiro, porque se não fosse preciso, se não é preciso rescindir o contrato inteiro, a parte que vai ter o prejuízo, ela vai te procurar na justiça. Além disso, rescindir o contrato inteiro pode ser ruim para você mesmo, para o empresário, que ao rescindir aquele contrato, ele pode incorrer em 2 problemas. Primeiro, ele prejudica a continuidade da atividade dele, se aquele contrato for um contrato essencial, e segundo, que ele prejudica o relacionamento com a outra parte. E esse relacionamento é muito importante, porque cada vez mais nós negociamos e nos relacionamos com as pessoas baseado em atos sucessivos ao longo do tempo. Então, a gente muitas vezes contrata com alguém baseado em recomendação, baseado em compras e vendas do passado. Por isso é muito importante preservar esse relacionamento. Muito obrigada, viu, Emanuel? Obrigada pelas orientações, obrigada pela participação aqui no AL1. Cris, eu que agradeço, muito obrigado e espero no futuro próximo, quando voltar aí, voltar pessoalmente. Com certeza, vai ser muito bem-vindo. Boa tarde para você.